aula. Não vou dar oi. Depois eu saio. Vou começar agora. Eu Tá quero. gravando lá já, tá? Bota o livro aqui que eu vou começar, filho. Então eu posso pegar outro. Não, vou precisar dos dois. Arca da Vida. Qual que tu vai usar primeiro? Os dois. Os dois? Não. Um tu vai usar primeiro. Um tu vai ler primeiro. Qual que tu vai ler primeiro? Os dois juntos. Não. Tu não pode ler assim. Não. Qual que tu vai ler primeiro? Qual que tu... Os dois juntos, Não, filho. não. Olha a moça lá olhando pra ti, ó. Tá bom? Não, Então calma. dá licença. Não começou a tua aula ainda. Patrícia, Boa noite, professor. Tudo bem? pode aparecer um pouco? É aqui, filha. Só não repara, tá? Não quero. Porque... Ai, Deus, cadê? É o que eu quero mostrar pra minha filha que já começou a aula. Oi! Ali, ó. Ah, começou Começou a aula. Então tu dá licença. Obrigado. Dá licença até amanhã de manhã. Tá. Mas tá doendo. Obrigado. Senão ela não acreditava. É. Então tá, Patrícia. Pelo visto, nós vamos começar só eu e tu. Senão a gente não respeita o horário da aula e depois atrasa tudo. Então é 7h20, aula para começar às 7h10. Nós vamos começar, depois as colegas vão entrando, depois o pessoal que não pôde assistir vai assistir de casa, a aula gravada, acho que como uma boa parte dos alunos tem feito. Para situar, então, vocês, para situar o pessoal que vai assistir depois, essa aula se refere à seção 2 da unidade 3. Então, a seção 2 da unidade 3, ela se dá sob o título Aspectos Gerais da Globalização. A unidade 3, toda ela, do nosso livro didático, do nosso currículo, fala sobre esse assunto da globalização. Um pouco mais atual do que a gente viu nas primeiras 2 unidades da disciplina. Na aula passada, e retomando esse assunto hoje, a gente viu inicialmente que a globalização se trata de um fenômeno econômico, político, social, religioso, cultural, que afeta todo o globo, certo? Mas que afeta de formas desiguais, né? Países, continentes. Então esse é um primeiro aspecto importante da gente reter sobre esse assunto, que é um aspecto que afeta o globo, mas produzindo, né, gerando ou mantendo desigualdades. A gente viu também na primeira aula que no Brasil a globalização tende a ser datada a partir de 1990, que é o momento em que o Brasil se abre mais para esse modo de funcionamento econômico chamado neoliberalismo, que também vimos que neoliberalismo é o nome que a gente dá para essa filosofia, para essa ideia de que as relações comerciais, as relações financeiras, de troca, elas devem se dar com o mínimo de intervenção possível do Estado, das regulações estatais. Então é nessa época, de 1990 para diante, né, que o Brasil se apresenta dessa forma a nível global. E a partir daí ele abre as suas fronteiras para trazer para o país para trazer e para exportar, né, para fazer relações mais amplas com os outros países, e a partir daí as fábricas, as empresas vão se instalando no Brasil justamente para conseguir mão de obra mais barata e também matéria-prima, né, mais barata, está mais perto da matéria-prima.
mais ou menos isso, né? Que está no início da nossa aula de hoje, que é uma forma de retomar basicamente, assim, resumidamente, o assunto da semana passada. E logo depois dessa introdução, o texto vai nos dar um exemplo que a gente pode verificar na nossa casa, que são as etiquetas das roupas, das vestimentas, né? Que hoje em dia a gente pode fazer essa experiência de como funciona a produção, o comércio globalizado, porque se a gente pegar a etiqueta de uma camisa que a gente compra, de uma calça, de um casaco, a gente vai ver lá indicações de tamanho, a gente vai ver a origem do tecido, aonde foi produzido, né? A gente vai ver que as informações que constam aí, elas indicam que nesse processo de confecção, de produção, muitos países, né, de várias partes do mundo estão envolvidos. Então, numa camiseta, num boné, a gente pode encontrar os registros de tamanhos dos Estados Unidos, M, da Europa, M, do México, 28, do Brasil, um outro número, né? Então, a gente pode encontrar que lá o tecido veio de tal lugar, a produção foi em outro país, a venda foi feita de outro estado, certo? Então, esse exemplo da etiqueta da roupa, da etiqueta do vestuário, ele é bom para a gente poder fazer esse exercício. E a partir desse exercício, a gente vai conseguir mais ou menos entender como é que funciona o modo de produção dentro dessa nova lógica global. Ou seja, a ideia é que, vamos pensar ainda na camisa, né? No boné. Vamos pensar no boné. A ideia é que uma empresa decide produzir um boné. Então, eles vão procurar no globo, né, nos países, aonde se consegue material de melhor qualidade e mais barato. Isso a nível global. Depois, vão instalar a sua empresa, melhor, a sua fábrica, né? Instalar a sua fábrica naquele país mais próximo da onde tem a obra, onde tem a matéria-prima e de onde tem mão de obra barata. E não tem relação com o cliente final, com o consumidor final, né? E depois esse produto vai poder ser vendido, ser comercializado em outro canto do mundo. Então é uma lógica muito diferente do formato de produção, de comercialização de 100 anos atrás, por exemplo, né? Então se pega matéria-prima de qualquer lugar, se fabrica em outro lugar e se vende em um terceiro lugar. É muito fácil hoje em dia a gente comprar coisas made in China, né? Que a China usa matéria-prima adquirida em qualquer país, mas produz na China, porque a mão de obra é mais barata, né? E revende para o mundo como um preço imbatível, muitas vezes, né? Então vocês vão vendo que esse novo espectro da globalização nos apresentam países e relações comerciais onde as fronteiras são muito, muito diluídas, as fronteiras são muito apagadas, cada vez mais apagadas. Mas de alguma forma, né, que não parece ser muito, muito bem vista aos olhos da sociologia, do crítico social, é que apesar das fronteiras serem apagadas, serem diluídas, as diferenças continuam existindo e de formas cada vez mais significativas. Por exemplo, mesmo que as fábricas, as empresas possam se alastrar pelo globo, continua havendo uma disparidade entre o país que idealiza, que projeta, né, o país que financia, né, as tecnologias, os novos produtos,
e os países que produzem e que consomem. Então, digamos assim, os países do primeiro mundo, os países ricos, são os países que projetam, que financiam, que idealizam, né? São aqueles que dão o start a esses novos produtos. E os países que vão entrar com a mão de obra, né, que vão botar a mão na massa, são os países de terceiro mundo, são os países mais pobres. E que também, muitas vezes, vão produzir e vão ser o alvo do próprio material que produzem, vão consumir. Então, de alguma maneira, né, a desigualdade continua operando, continua existindo. E para haver esse modo de produção e comercialização a nível global, é preciso que se tenha também uma moeda global, né? Para que as pessoas possam trocar, vender, comprar, é preciso que elas falem, que elas façam essas negociações com uma moeda que seja comum, com um índice econômico comum. Vocês sabem, né, que essa moeda, que tem uma legalidade, né, uma legitimidade universal, é a moeda americana, é o dólar. Qual é a moeda global, né? Qual é a moeda da globalização? O dólar. É a partir das trocas em dólar, da valorização em dólar dos produtos, dos serviços, dos bens, que o mundo globalizado conversa, o mundo globalizado funciona. E outra questão importante também dessas diferenças, né, colegas, dessas diferenças entre os países, entre os mundos, digamos assim, é a questão da exclusão digital. Então, tem os países onde a inclusão digital é muito mais forte, muito mais potente. Então, os países mais ricos, os países mais avançados, os países de primeiro mundo, onde todo cidadão está incluído no mundo virtual, no mundo digital, tem acesso à tecnologia. E os países, né, mais empobrecidos, mais atrasados tecnologicamente ou financeiramente mais enfraquecidos, eles têm um índice maior de exclusão digital, né? A sua comunidade, o cidadão desses países, em grande parte, não tem acesso à informação, aos aparelhos tecnológicos, à internet, às redes sociais, né? Não tem acesso, não tem acesso em boa parte ao mundo digital. Convidei a nossa colega aqui, a Viviane, para estudar, ler, né, um artigo que está proposto aqui no nosso livro de estudos, chamado A Exclusão Digital no Brasil e em Países Emergentes. É uma sugestão de pesquisa aqui no nosso material, e a Viviane ficou de ler e fazer um comentário, fazer uma apreciação para nós sobre o que esse artigo, o que esse paper apresenta, que possa enriquecer um pouco a nossa aula, tá? Não sei se a Viviane quer falar agora ou depois, quando eu terminar a minha fala. O que tu prefere, Viviane? Eu posso falar. Pode falar agora? Posso. Então tá. Então, Viviane, eu te convidei para fazer então essa leitura. Nós temos aqui a Patrícia, que vai nos escutar aqui ao vivo, e depois o pessoal de casa vai poder te escutar em outro momento, tá? O que diz lá, então, o artigo que é proposto? O que tu consegue transmitir para nós, Vivi? Na realidade, o artigo ele é bem rico, né, professor? Ele fala da exclusão digital no Brasil e de 4 países que foram 4 países que o artigo comparou, porque a gente tem, entre eles, existem algumas características similares, né? Por isso, esses 4 países que o artigo fala.
E ele é rico a ponto de falar sobre a exclusão digital. O artigo ele fala o que são os 8 fatores que mais favorecem que essa exclusão digital aconteça, né? E ainda ele é tão rico a ponto de falar o que nos países estão sendo trabalhados assim para que a inclusão digital aconteça. Eu não vou saber falar percentuais, mas eu acho que consigo compartilhar com vocês assim o que eu entendi. Então, assim, além do Brasil, 4 países foram mencionados nesse artigo, né? O Brasil, dos 5, é o mais incluído digitalmente, e essa pesquisa, esse estudo, ele traz dados até 2010, então é da década passada, né, professor? Então, Sim. com certeza, se evoluiu muito esse número, porque a gente está numa fase completamente diferente. Eu vou dizer que, na minha opinião, de 2010 para cá é que realmente as coisas aconteceram, né? E, assim, para falar quais são os países, né, que o artigo fala. Isso. Ele fala, então, o Brasil é o mais incluído digitalmente. Em segundo lugar vem a Argentina. Depois, a África do Sul. Não, perdão. Argentina, o México, a África do Sul e, por último, a Índia. Então, a Índia é o país dos 5 o mais excluído digitalmente, né? Porque eles pegaram esses 5, tu sabe? Sim, porque eles têm características similares, são países emergentes, têm uma população elevada, são grandes economias com umas desigualdades sociais muito similares, grandes áreas territoriais. Eu tenho uma colinha aqui, tá? Tá. Não, mas tá. Deu para entender. Obrigado. Têm características muito similares, né? E o artigo, ele traz que o uso da internet, a importância da internet, ela é tanta que ela já faz parte da noção da cidadania. Então, meio que já está enraizado na sociedade que a internet já faz parte. Então, por isso que ser incluído digitalmente é um assunto importante e os governos nesses países trabalham algumas questões. Inclusive, professora, fiquei surpresa porque eu devo ser uma excluída digitalmente, porque eu não sabia que a gente tem o Programa Nacional de Banda Larga no Brasil. Eu não sabia. Nem eu. Olha aí, esse artigo deixou a gente um pouco mais espertos, né? O que é esse programa? Eu não consegui ir a fundo, mas pelo que eu entendi, são os locais que se disponibiliza internet no Brasil. Centros, sabe? Eu não conheço nenhum, a não ser, por exemplo, quando a gente vai num bar ou numa universidade, em locais, por exemplo, no Carrefour, eles disponibilizam internet, porque é conveniente para o negócio disponibilizar, até porque o negócio funciona por meio de aplicativos, né? O aplicativo do banco, por exemplo, do Carrefour, do Andreatta. Então, eu sei que se disponibiliza internet em vários lugares, mas o governo impulsionar isso eu não sabia. Muito bom, né? Bom saber. Bem legal. Vê que eles não informam muito o cidadão sobre isso, né? Não informam. O movimento é pequeno, eu acho, por isso. Tu falou também antes dessa parte dos 4 países, tu falou sobre 8 fatores que contribuem para a exclusão, para a não inclusão digital. Sabe Isso. dizer quais são? Sim. Tem aquela questão de equipamento, né, que o artigo menciona que são tecnológicos. Esse ele traz, inclusive, em primeiro lugar, porque a população tem quem tem smartphone, por exemplo, em casa, notebook, tablet, e tem outras, por exemplo, residências que não tem nenhum. Então, ele fala sobre essa desigualdade tecnológica, quem tem condições e quem tem menos, que isso é muito desequilibrado nesses países. Isso desfavorece para que a inclusão seja cada vez maior, né? Não existe esse equilíbrio.
Fala também muito sobre, inclusive tem um gráfico, né, de quanto evoluiu na última década a inclusão digital e o acesso à banda larga. Então, o segundo ponto que o artigo traz é justamente essa qualidade de pacote de dados, porque tem pessoas que têm pacotes ruins, né, que aí dificultam o acesso, acaba desmotivando, creio eu, de tão ruim que é o pacote, ou às vezes nem tem condições, é aqueles pré-pagos, né? Aí acaba limitando e acaba sendo um aspecto que não favorece. Estou muito rápida? Não, tá ótimo. Tá bom. Outra coisa é financeiro. Eles abordam no artigo como financeiro, mas na realidade são aqueles acessos que acabam limitando algumas pessoas. Por exemplo, se eu não tenho condições financeiras de assinar um site X para ter acesso a um conteúdo que tem sites pagos, né? Tem aplicativos pagos. Então, eles trazem como financeiro a limitação ao acesso a esses locais que precisam ser pagos e muitas pessoas não têm condições de fazer esse pagamento. Um quarto problema, um aspecto que acaba agravando a exclusão digital é o cognitivo. Isso aqui eu sinto na pele, professor, lá na Randon. Cognitivo. Eu sinto na pele lá na Randon, porque a gente percebe as pessoas tendo dificuldade de fuçar, de entender mesmo do equipamento ou da tecnologia. Às vezes é apertar um botãozinho simples, ou clicar em um lugar tal, ou reiniciar, ou como baixa. Eu percebo isso. Isso para mim faz bastante sentido e inclusive eu concordo que acaba não favorecendo, sabe? É o ser digitalmente desenvolvido, assim, é o saber manusear, entender um pouco dos aparelhos e da tecnologia. Beleza? Beleza. Vou avançando. Vai. Tem o que eles chamam também de instrumental. Não, desculpa, institucional. Perdão, não, tem dois. Tem o institucional e tem o instrumental. O instrumental também é uma coisa que eu me pergunto, assim, porque se na internet tem um artigo que a pessoa, por exemplo, tem alguma deficiência visual, como é que ela vai fazer para ler um conteúdo se ela não está incluída digitalmente nesse mundo, né? Eu acho que não é tudo que é publicado que dá condições de quem tem limitações, acho que até físicas, de conseguir acesso a esses conteúdos, né? Uhum. Uma coisa que eu não concordo muito, mas o artigo está dizendo, não é por nada, mas traz um ponto que é linguístico, que tem algumas línguas, por exemplo, o inglês, né? O inglês, ele é muito mais abrangente do que outras línguas que menos. Aí o artigo fala que tags acabam não funcionando como deveriam se o conteúdo ele é numa língua que não é tão forte como, por exemplo, o inglês. Eu acho que o tradutor dos navegadores acho que acabam ajudando nesse ponto. Eu não sei se o senhor concorda. Eu achei meio estranho isso, que o linguístico, que a língua não favorece essa inclusão digital. Entenderam? Mais ou menos. Por ser inglês? Por ser inglês, por exemplo, vamos supor que o alemão fosse uma língua que não fosse abrangente. Vamos supor que ela fosse uma minoria, tá? O texto diz que por ser uma língua que não é tão abrangente, consequentemente vai ter menos conteúdo. E aí não é algo que navegue facilmente, que se expanda esse conteúdo ou que se localize por conta de... No caso, por a gente usar a língua portuguesa? Isso.
Então, ele está dizendo que como o nosso país fala português e a rede universal de computadores trabalha mais com a língua inglesa, a nossa inclusão seria um pouco menor. Isso aí, mas não inglesa, tá? Ele não fala quais as línguas. Ele diz, o artigo, que existem gamas diferentes, que, consequentemente, quando uma língua ela é mais abrangente, vai Sim. jogar na internet mais conteúdo do que aquela que é menos, entende? Entendi. Chama também, mais ou menos, né? Eu fiquei meio confusa, né? É de se pensar. Tem um sétimo aspecto que não favorece a inclusão digital, que ele chama de produtivo, que é o quanto a gente consome conteúdo, mas que a gente também contribui compartilhando conteúdos novos. É aquele público ativo e os menos ativos na internet. Então, ele também traz isso como um ponto que não favorece tanto. Claro que não dá para exigir que todos sejam ativos na internet, mas que existem os que são mais e outros menos, acaba de uma certa forma limitando. Se todo mundo fosse ativo na internet, mais conteúdos seriam publicados, sabe? Tá. E, Então, esses países com um índice menor de inclusão seriam mais consumidores de conteúdo do que produtores. Aqui fala mais de perfil mesmo, tá, professor? Daquelas Sim. pessoas que acabam não compartilhando, ela mais consome conteúdo do que ela publica. Publica, certo. É isso. Uhum. E o último, que é institucional, que aí não favorece muito, porque a atuação do governo ela não é tão intensa. E aí não consegue fazer com que a gente garanta que todo mundo seja incluído, que todo mundo tenha as mesmas condições, porque o governo não atua na intensidade que seria o ideal, né? Poxa, que legal. Professor, tem muita coisa, tá? A gente poderia ficar no detalhe falando um pouco de cada país, mas o que me chamou a atenção, assim, que é legal falar, é na Argentina. Ah, ele trabalha com um pouco de cada país? Ele fala Sim. um pouquinho de como que acontece lá na Índia, como que como que acontece na Argentina, fala um pouco dos programas. Uhum. Eu lembro agora da Argentina, que o governo ele atua ativamente, né, e é parte estratégica do governo, a inclusão digital. E uma coisa que eu tinha já comentado antes, né, no Brasil, que tem inclusive Programa Nacional de Banda Larga no Brasil, e eu nem sabia, professor. Gente, é isso, assim, que eu fiz uns rabiscos aqui e fui lembrando do artigo que eu li, que é bem extenso, né? Sim, ele é grande. Nossa, Vivi, mas muito, muito bom te escutar. Muito obrigado. Enriqueceu bastante o nosso estudo. Que bom, espero não ter falado muito rápido, porque é uma característica minha, tá? Não, foi ótimo. Bastante didática. Depois, para a aula que vem, vamos eleger a Patrícia, né, para fazer a contribuição dela com uma leitura. Vamos, né, Paty? Vixe, professor, não me dá mais coisa, pelo amor de Deus. Eu tô com 15 cursos diferentes para fazer mais o TCC. Tá, então eu vou escolher outro da disciplina. Então. Mas é bom escutar a voz de vocês. Então, professor, esse artigo, só desculpa te interromper, faz todo sentido com essa matéria, né? Porque fala de sociedade, acabou internalizando na cultura, em como a gente em como a gente atua. Então, tem tudo a ver mesmo esse artigo com a matéria. qual é o curso que tu estuda, Vivi? É administração de empresas. Ah, tu é da administração. E E a Patrícia também?
Sim, aham. Vamos nos formar juntas daqui 2 meses, se tudo der certo. Se Deus quiser, estamos indo embora. Nossa, e como é que essa disciplina ficou pro fim do curso? Pois é, não sei. É uma disciplina mais de início, né? A gente teve aquela outra que é parecida com essa, que é... Como é que é? Essa é Homem, Cultura e Sociedade. A outra tem a ver com sociedade também lá. Sim. Deve ser ética e sociedade, né? Então, Vivi, esse é o essencial do texto, né? Esse é o essencial. Eu acho que eu capturei aí o maior. Só não falei do gráfico, né? Que mostra assim a evolução na última década até 2010 de cada país. E é evidente o crescimento do quanto os países estão se incluindo digitalmente, e também fala no gráfico sobre o acesso à banda larga, né, que cada vez é maior. Tá bom. Obrigado pela tua participação. Se tu precisar de uma notinha lá no fim do curso, eu te ajudo, então. No fim da disciplina, tu não vai precisar, né? Depois desse texto que a Vivi nos presenteou, o nosso estudo vai seguir fazendo essa análise dos fenômenos derivados da globalização e vai falar também sobre o como, com o incremento das tecnologias e das formas de se comunicar e de se movimentar no globo, houve uma mudança na percepção do tempo e do espaço. Quer dizer, o tempo se encurta, né? E as distâncias também. Então, hoje em dia, as pessoas namoram à distância, né? As pessoas, dentro da minha área, por exemplo, fazem terapia online, as pessoas compram de outros países, então temos aplicativos de compras, né? Vocês devem conhecer alguns. A gente facilmente importa produtos que são fabricados em outros continentes, né? Então, isso dá uma sensação de que tudo é mais próximo e mais rápido, certo? Eu tenho, por exemplo, né, dividir um pouco a minha prática com vocês, assim, eu tenho no consultório, um tempo atrás, na época em que o Estado Islâmico, por exemplo, né, que veiculavam vídeos de decapitação, né, na internet, teve um tempo que eu atendia um menino, né, e o menino vinha para a sessão com o celular e me mostrava essas cenas de decapitação. Então, os jornalistas lá, os presos pelo Estado Islâmico sendo decapitados, e a criança me mostrava aquilo e não entendia muito bem o que era, eu ficava horrorizado, né? Então, para a gente entender assim o como as culturas elas começaram a se embaralhar, e aquilo que acontece em outro canto do mundo que não tem relação com a gente acaba fazendo parte da nossa história, né? Ou, por exemplo, adolescentes hoje em dia, eles estão muito fissurados num tipo de música chamada K-pop, que é música pop coreana. Então, os adolescentes hoje em dia eles escutam esses grupos coreanos de música popular, e tem os adolescentes fissurados em anime, né, que são desenhos animados japoneses. Então, é uma coisa que quando eu era mais novo, quando eu era adolescente, não tinha, né? A nossa cultura, ela era muito mais influenciada pela cultura americana, e hoje em dia a gente liga a Netflix, né, para assistir alguma coisa, tem filmes espanhóis, tem filmes franceses, tem filmes, agora tem essas séries, né, que são mais coreanas.
Então a gente percebe como isso vai enfraquecendo a singularidade, as especificidades de determinada cultura, de determinada tradição, e vai contribuindo para que vá se formando um mosaico cultural, por um lado mais rico, né, certamente mais rico, mas por um outro lado também problemático, na medida em que apaga as identidades e as singularidades. Uma coisa muito interessante da gente pensar. E depois desse assunto do apagamento, né, de determinadas linhas de borda, o nosso material vai falar do índice Big Mac. Não conhecia também essa ideia de índice Big Mac, não sei se vocês conhecem, vocês são da administração, talvez conheçam então mais que eu, mas pelo que eu entendi, o índice Big Mac ele foi proposto por um economista para poder parear a força de consumo dos países, né? Parear quer dizer colocar um em relação ao outro, e também poder avaliar como a moeda daquele país se relaciona com o dólar, que seria a moeda mundial, né? Então, o índice Big Mac seria uma maneira de poder avaliar, por exemplo, qual é o valor do real em dólar. Então, parece que eles fazem assim, pelo Big Mac ser um sanduíche vendido em todos os países e basicamente com os mesmos ingredientes, né, com o mesmo custo de produção, ele teria que teria que custar o mesmo valor para todo e qualquer lugar onde ele for vendido. Né? Então isso, quanto mais próximo o valor dele com o dólar, onde ele é vendido nos Estados Unidos, melhor está valorizada a moeda, né? E quanto mais distante é do valor em dólar, que ele custaria nos Estados Unidos, mais desvalorizada está a moeda. E aí temos assim um exemplo bem claro para entender. Se a gente pensar, quando o Big Mac, por exemplo, né, está sendo vendido nos Estados Unidos por $3, e a gente vai comprar o Big Mac aqui no shopping, né? E a gente paga R$18, que é um exemplo que está ali nas nossas pesquisas, né? Então quer dizer o quê, né? Quer dizer que se está $3 nos Estados Unidos e R$18 no Brasil, qual é o valor do real em relação ao dólar? Como assim? Então, Não entendi. se o Big Mac está $3 nos Estados Unidos, onde ele digamos assim, o valor dele em dólar está adequado, e a gente no Brasil paga $18 o Big Mac, R$18 o Big Mac, quer dizer que R$1, quer dizer que $1 está equivalente a R$6. Isso. Né? Então é assim que funciona o índice. Para saber o valor em dólar, qual é o valor da moeda em dólar, tem que parear o valor do Big Mac no país e transpor isso para o dólar, em relação ao custo do sanduíche lá nos Estados Unidos. Né? E é bem menos, então, lá nos Estados Unidos. Isso tá mais barato lá, mais caro. Sim, nos Estados Unidos, então, custa $3 e para nós custa R$18. Então, e eles fazem comparação de qualidade também, né? Isso já não sei. Fazem? O senhor já não falou disso? Eu não sei. Eu não me lembro muito bem. Porque eu me recordo de alguma coisa assim. Não recordo bem certo, mas se eu não me engano, ou talvez foi uma reportagem, alguma coisa que eu vi. Não pode, o sistema de franquias é um padrão de fabricação, de qualidade. Sim, por isso que eles utilizam o Big Mac para fazer
fazer esse índice, né? Porque teoricamente é padronizado, né? Isso aí. Então quer dizer que se a gente tem que pagar $6, não é mais, né? 18. 18. Se a gente paga 18, seria 6. seria Se a gente paga R$18, onde lá é $3, então a nossa moeda é R$1, R$6 é $1, né? É isso, né? isso. Quer dizer que a nossa moeda está com um poder de compra baixo. Isso aí. Isso, tá certo. Bem, um assunto que eu não conhecia, né? Então acho que é interessante a gente saber, principalmente vocês, né? Que vão trabalhar com importação, com exportação. E depois ele vai falar sobre um conceito forjado aqui por um filósofo canadense chamado Marshall McLuhan, eu acho que é assim, que forja um conceito chamado aldeia global, que a gente acaba assimilando no nosso vocabulário, que é essa ideia, né, de que como estamos todos conectados pela rede de computadores, a gente acaba funcionando de forma análoga ao funcionamento de uma aldeia, né, onde começa a funcionar mais essa lógica que alguns pensadores chamam de comunitarismo, no sentido de que é uma lógica onde tudo mais ou menos começa a funcionar dentro do mesmo padrão, dentro da mesma horizontalidade, digamos assim, né? E que vai se apagando a alteridade, que vai se apagando o diferente. Então, a aldeia global seria essa ideia de que, ao invés de imperar as relações de diferença, de verticalidade, vai imperando as relações de horizontalidade, de contiguidade e de semelhança, tá? E como a gente conversava antes, a gente vai sacando, né, esse efeito de aldeia global a partir do uso da língua, cada vez mais infiltrada nas culturas, cada vez mais infiltrada nos países de outras origens, a língua inglesa. Então, assim como o dólar passa a ser a moeda global, a língua que passa a ser de referência à globalização também é a língua americana. Os costumes americanos, né, pessoal? A língua americana, a moeda americana, os costumes americanos passam a ser definidos como a referência central. Acho que isso é muito fácil da gente verificar que vem acontecendo há um bom tempo. A gente até falava sobre isso na última aula, né, do quanto a nossa instância discursiva, a nossa linguagem cada vez mais vai incorporando termos americanos. Bom, vocês da administração devem ver isso também muito forte, né? Os termos que a gente vai utilizando cada vez mais americanizados, né? Palavras que a gente usa e a gente coloca de lado a portuguesa e vai utilizando a palavra em inglês. Então isso se chama o quê, né? Americanização dos territórios, americanização da cultura, dos hábitos. E a gente vai assumindo isso como sendo, parece que é mais sofisticado, parece que é mais evoluído, parece que é mais civilizado, né? E utilizando a linguagem americana. Tem países que lutam mais contra isso, que são mais refratários, e tem países que aceitam melhor, como o Brasil, né? Agora eu largo um pouco esse conteúdo do livro-texto e insiro aqui para vocês alguns recortes, algumas apreciações de pensadores da cultura contemporânea. O que eles dizem sobre a cultura contemporânea a nível global, né?
entrando um pouco mais agora no campo da subjetividade, no campo do simbólico das relações humanas, né? Então, o que esses pensadores vão dizer? Eles vão dizer, né, gurias, que na medida em que essa aldeia global, digamos assim, vai se infiltrando nos nossos hábitos, nos nossos costumes e construindo uma certa padronização do ser humano, da proposta do que é o ser humano, as multiplicidades de valores, de culturas, de significados, de sentido, elas vão se apagando, vão sumindo, vão ficando periféricas, vão perdendo a força, né? E junto com isso a tradição ou as tradições, né? A ideia de tradição, de enraizamento, também vai enfraquecendo, tá? Então, a noção, a estrutura de tradição e de singularidade, quer dizer, aquilo que marca a identidade de um povo, aquilo que marca a identidade de uma cultura, aquilo que dá contornos à especificidade de uma comunidade, se perde, né? Se perde. Isso também vai afetar, por exemplo, a relação do homem com a terra, a relação do homem com o planeta, com o meio ambiente, porque a relação do homem com a terra, que vive com o país, com a cidade em que ele nasceu, na medida em que ele vai sendo desterrado, simbolicamente falando, né? Esse cuidado com o solo, esse cuidado com a natureza, também vai se desfacelando. É aquilo que a gente estudou também, desse processo de degradação, né, da natureza e do meio ambiente, que estaria relacionado também com essa maneira um pouco mais objetivada de olhar para os recursos naturais, como coisas mesmo que estão a nosso serviço e que cada vez mais fica dessubjetivado da relação do homem com ele, né? Os filósofos também que trabalham com esses fenômenos, eles vão falar que hoje em dia, por causa da globalização, principalmente o Gilles Lipovetsky e o Lesch, né, eles vão falar que hoje em dia a gente vive uma espécie de apologia do novo. Apologia do novo quer dizer que o que tem valor e o que é certo, o que é correto, é aquilo que é novidade, aquilo que é invenção, aquilo que é do futuro. E o que ficou no passado é velharia, o que era das tradições é coisa que não vale a pena cultivar, né? E que o ser humano é um ser humano de valor na medida em que ele pode abrir a sua vida para as novidades e o consumo dos bens. Então, esses filósofos, esses sociólogos, vão falando que a gente sofre hoje uma espécie de esvaziamento da tradição e um certo imperativo ao gozo, ao consumo dos objetos. Tá? Eu acho muito interessante vocês, quando puderem, ler o sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Esse livro, por exemplo, A Arte da Vida, vocês já ouviram falar do Bauman, né? Esse livro, A Arte da Vida, ele fala muito sobre a relação equivocada entre a felicidade e o consumo dos bens e serviços, né? O quanto isso é equivocado, ou seja, existem pesquisas muito contemporâneas sobre a felicidade de um povo, de um país, e elas demonstram, principalmente nos Estados Unidos, que o aumento da capacidade de consumo, né, ou seja, o aumento da potência de comprar e de consumir econômica de um país, não aumenta o nível de felicidade, de satisfação, como a gente pensaria,
mas diminui um pouco. Então, isso é interessante, porque ele mostra, a partir das pesquisas, de que não há uma relação unívoca, né, entre ganhar mais dinheiro, ser mais rico e ter satisfação de vida. Ele vai mostrando que até diminui nesses países mais ricos. E ele também é um sociólogo que trabalha muito, ele inventou o conceito de liquidez. Esse é um livro chamado Medo Líquido, que fala sobre essa angústia, essa dificuldade de situar no horizonte quais são os valores e as referências simbólicas que podem nos guiar na vida. Ele vai lançar essa ideia de medo líquido, amor líquido, relações líquidas. Vocês já leram isso, né? Que é um conceito que ele forja para demarcar mais ou menos a crise em que a gente vive, onde, como essas tradições são esvaziadas e essas referências simbólicas que se firmavam em determinada cultura se apagam, a gente vive uma espécie de liquidez na nossa relação com os outros, na nossa relação com as coisas, nas nossas relações com as gerações que vêm e que virão. Então, tudo seria muito transitório, tudo seria muito fugaz. Então, quando você tem um tempo de fazer uma leitura agradável, é bom ler o Bauman, né? E ele também vai falar, não só ele, mas como outros sociólogos, que na medida, né, em que a gente perde essas referências da tradição e que sustentam, né, a nossa identidade e a nossa sensação de ser alguém no mundo, o que nos resta para a gente poder se sustentar na nossa existência, seria propriamente dizendo assim, é a nossa busca pelo olhar e reconhecimento e validação do outro, né? Então, quanto mais a gente se esvazia de referências simbólicas que nos garantam uma existência, mais a gente vai buscar a nossa verdade no olhar do outro. Então, nas redes sociais, nos likes, mais a gente vai buscar o reconhecimento nas telas, no sucesso, no que a gente pode comprar, né, nos troféus que a gente pode ostentar. Então, isso indicaria uma carência dessa estrutura simbólica. E, portanto, nos jogaria nessa relação de espelho, de angústia, né? Porque a gente fica dependendo da validação que está no olhar do outro, e vocês sabem o quanto isso é inconstante, né? Porque se a gente tenta sustentar a nossa vida a partir do olhar do outro, a gente passa o tempo inteiro escravizado, né, por essa flutuação, já que o olhar está sempre em movimento, né? Então é um tipo de sofrimento derivado da globalização, derivado da sociedade de consumo e que nos joga nessa sociedade de depressão e de angústia, né, já que isso não se sustenta, isso não se firma. Bom? E esse excesso de imagens, de telas, também faz com que a sociedade global confunda, misture o que é real do que é imaginário, o que é do campo da realidade e o que é do campo do ficcional, né? Então a gente também vive uma confusão muito grande entre o que participa do registro do real, da experiência verdadeira que é a vida, e o que participa do registro do ficcional, do semblante, da mascarada, né, do dar a ver. Então, essas situações onde os adolescentes que estão lá num jogo de tiro vai para o mundo real e mata as pessoas, né? Isso aí diz do como esse excesso de virtualidade faz uma colagem, né, entre o que é real, o que é tátil e o que é imaginado. Confusões interessantes. Sim. E a gente pode perceber que as coisas, essa última geração, eu nunca sei. Eu sou a Y. A última é a Z, né? Também não sei, Vivi.
A geração Z, essa mais nova, dos nossos adolescentes de hoje, até 20 anos, gente, eles vivem num outro mundo. Eles, às vezes, não compreendem a gente. Do quanto eles são digitais, do quanto eles entendem que o valor não é mais o mesmo das coisas. Das gerações, eu percebo isso. Sim, e houve um degrau muito grande nos últimos anos, né? É isso aí. Se abriu um abismo, né, de representações, de valores, de princípios, e essa geração, como eu vinha colocando, é uma geração muito mais capturada no campo da imagem, do campo da economia, da angústia, como a geração anterior que fazia uma economia da angústia muito menor, né? Ele vai falar também esses pensadores que na medida em que a gente não tem mais a garantia desses grandes discursos que sustentavam a sociedade humana, então esses grandes discursos filosóficos, religiosos, né, que sustentavam e que davam um lugar para a existência, na medida que esses discursos esvaziam, por causa, né, da positivação dos objetos e por causa do avanço da ciência, né, a sensação de que cada um está no mundo por si, ela amplifica, e o sujeito contemporâneo, o indivíduo global, ele, para poder se aguentar, ele acaba valorizando muito a questão das técnicas, né? A questão das técnicas. Da técnica quer dizer o que funciona, o que não funciona, o que é científico, o que não é científico, o que é verdade, o que é mentira, muito mais grudado na questão pouco transcendental da vida, né? O que também gera um esvaziamento existencial bem difícil de suportar, bem importante. A era do consumo também enfraquece a moral, incita o prazer a qualquer custo. Então, a vida global é uma vida de empuxo ao consumo e ao prazer. Então, vocês sabem também isso, a experiência que nós temos hoje em dia, né, é que nós temos que ter prazer, nós todos temos o direito de ser feliz, todos nós temos o dever de ser feliz. Então, isso é muito interessante, porque como as grandes marcas querem vender os seus produtos, né, vendem essas propagandas, né? Você pode ser o que quiser, você só não é feliz porque não quer, as grandes receitas, né? Tudo está na sua mão. Então é uma lógica que empurra, né, o sujeito a ter que gozar da vida, a ter que ter prazer, a ter que ser feliz. E se eu não conseguir, né, é toda culpa sua, é sua incapacidade, a sua falta de esforço. Você sabe que muitas vezes não é isso, né? Isso é multifatorial, mas esse tipo de discurso, ele coloca cada um frente à vida como sendo unicamente responsável por tudo o que vai acontecer por si, e quando fracassa, e é muito fácil fracassar, né, a frustração, ela vai soterrar o nosso indivíduo, o nosso sujeito globalizado. Então aí, né, nós temos o sintoma da depressão e da angústia como um corolário de tudo isso que a gente está estudando. Porque o homem contemporâneo é um homem que acredita que seja possível viver sem angústia, sem inquietações, sem interrogações. E minimamente, quando sofre essas angústias, quando sofre essas inquietações, ele vai no psiquiatra e vai tomar um antidepressivo, né? Sintomas culturais, sintomas de época. Outra questão interessante que esses estudos apontam
para demarcar melhor o que produz esses efeitos problemáticos da globalização, tem a ver com o chamado declínio da imago paterna. Declínio da imago paterna. Bom, isso quer dizer o quê, né? Isso quer dizer que há algum tempo já, com a globalização, com o nascimento e fortalecimento das ciências, a figura do pai, ou a figura das autoridades, a figura daquele que supostamente está acima, né? Que isso acontece nas famílias e também nos sistemas de educação, essas figuras perderam as suas insígnias de poder. Não é? Então, essas figuras que durante muitos séculos representavam o saber, a mestria, a autoridade, hoje em dia não tem mais essa potência. Né? Então, o ancião, o sábio, a figura paterna em casa, a figura do professor na escola, se esvaziou de poder, se esvaziou desse agalma interno que sustentava a sua função organizadora na sociedade. Então, como hoje a gente não tem mais, né, essas grandes figuras imaginárias, né, ou figuras de referência que eram derivações da imago paterna, a sociedade também perde no sentido de não encontrar muito bem quais são as referências éticas e morais da vida. Então, isso é muito interessante da gente olhar sobre a nova forma de funcionar a comunidade humana na pós-modernidade. Então, a transmissão da autoridade esvazia, a transmissão das histórias familiares esvazia, a transmissão dos hábitos culturais se dilui, a transmissão dos costumes de uma pequena comunidade acaba se misturando com de outras, as narrativas, né, de determinado bairro, de determinada paróquia, né, também perdem a força, as representações simbólicas da lei, da legalidade, do que é certo, o que é errado, também perdem a sua força de operação na vida do indivíduo, do sujeito contemporâneo. Então, isso é muito interessante, e também é interessante o que a gente vai ler, por fim, nesse material que eu troquei aí com vocês, que são os 3 grandes períodos de transformação na formatação da família, da instituição familiar. A gente vai ver que, antigamente, na época da época medieval, né, ou pré-moderna, a gente falava da família tradicional, que seriam, né, famílias que asseguravam a transmissão desses elementos simbólicos, e o casamento era esse dispositivo que assegurava essa transmissão, e eram casamentos arranjados, né? Casamentos arranjados entre as famílias, entre os pais, para assegurar a transmissão de valores, de capitais, de linhagem. Depois da família dita moderna, essa que vem nesse tempo que nos antecede, é a família um pouco mais fundada no amor romântico, na reciprocidade dos sentimentos e do desejo carnal, e por intermédio do casamento, onde acontece uma melhor divisão do trabalho, onde a mulher também começa a trabalhar, né? O homem trabalha, a mulher trabalha para cuidar da prole e para transmitir para as gerações posteriores suas marcas, os seus traços, né? Então seriam as famílias modernas. E nós temos a família dita contemporânea ou pós-moderna, que é a família de hoje. Como é que é essa família, né? 2 indivíduos se unem em busca de relações íntimas ou relação sexual. Então, o que uniria essa família não seria mais
né, esse campo de linguagem, mas o campo do prazer mesmo, né? Os divórcios, as separações e as recomposições conjugais aumentam. Então, divorciar, separar de novo, ter filho com um, ter filho com outro passa a ser mais comum. E Professor, isso vai... Sim. A Gretchen é o símbolo dessa geração aí que você está falando. Por que a Gretchen? Meu Deus, professor! A Gretchen casou umas 10 vezes já. Ah, né? Ela e o Fábio Júnior também. Ah, isso aí. Mas os artistas, né, o pessoal que vive no mundo do cinema, da música, da televisão, eles representam bem isso, né? Nossa, muito. Que é o pessoal que se autoriza mais a pós-modernidade, né? E são pessoas que representam mesmo esses novos arranjos conjugais que vão circulando, que vão trocando, e que, por consequência disso, acontece o que eu falava para vocês, né? Essa transmissão das histórias de família, essa transmissão do lugar do pai, do sobrenome, né? Das gerações, da transgeracionalidade, isso tudo vai perdendo importância. A raiz, né? Isso tudo vai esvaziando e vai jogando o ser humano numa relação com a vida muito mais flutuante, né? Muito mais solta, sem amarragem. Tem alguns pensadores que falam desse homem contemporâneo como o homem sem gravidade, né? Que a nossa relação no mundo hoje é uma relação muito sem amarração. Ou como o Bauman diz, né, líquida. Né? Tudo é muito fluido, tudo muito se une, se desune, se descarta, se usa e nada fixa, nada gruda, nada adere. Né? Tá, pessoal? Patrícia e Vivi, né? Queria agradecer mais uma vez a Vivi, né, por ter compartilhado a sua leitura hoje. E como a Patrícia está muito ocupada, eu vou ter que escolher um outro coleguinha para ler um artigo e participar da aula que vem. A aula que vem a gente vai falar um pouco mais sobre os efeitos da globalização, mas do campo da mistura das raças, né? E aí tem umas leituras que seria sobre o racismo cordial, manifestação da discriminação racial brasileira. Então depois eu vou jogar esse artigo no grupo e vou ver quem que se dispõe a ler e programar para quarta-feira que vem. Tá bom. Tá bom, Professor, gurias? Sim. Realmente peço desculpas, é que eu estou estudando para a certificação de CPA 20. Tu não que precisa se desculpar. Eu Ainda mais eu consegui sabendo... bolsa. Tô feliz da vida. 500 pila mais ou menos uns 900 pila o curso, e se eu ficar num dos melhores, eu consigo a certificação, que é uns R$500 mais ou menos. É curso do quê, Patrícia? CPA 20, a certificação. É para investimentos de alta renda, questão de CDB, previdência. Olha que legal. Financeira. Parabéns. Obrigada. Então tem toda a razão de não pegar mais um compromisso, tá? Também eu não sabia que você estava no fim do curso, né? Realmente no fim do curso, com TCC e banca, não sei se vocês vão ter que fazer, acho que não, mas... Sim, defesa de banca. Sim, vão ter que fazer. Isso aí deixa a gente com a cabeça inchada, né? Não consegue pensar em mais nada. Mas eu vou ver lá alguém para ainda, professor, a gente tem a orientação do TCC um pouquinho antes da sua aula. Então, a gente está lá na orientação e corre para cá. Na quarta. É bem isso aí. Tá legal. Então, tá bom. Até mais. Então, nos vemos semana que vem. Tchau. Até mais, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Professor, boa noite, bom descanso. Boa noite. Quem está em casa, qualquer coisa, depois me manda um WhatsApp se tiver dúvida. Tchau. Até mais. Tchau.
Bom, agora que as meninas saíram, só vamos fazer aqui um trabalho de responder as questões que estão no nosso livro-texto, responder aqui junto com vocês, que vão assistir o vídeo depois, para a gente fazer isso juntos, né? Então, a questão 1, aqui da página 144 do nosso livro-texto, ela fala assim: com base em nossas análises e nossos estudos sobre o fenômeno da globalização, assinale a alternativa que preencha adequadamente as lacunas da sentença a seguir na respectiva ordem. Então, os quebram fronteiras culturais, políticas, religiosas e econômicas, compondo uma aldeia global. Os homens, os mercados, os meios de comunicação, acho que os meios de comunicação. Temos um novo cenário no qual a aproximação entre as culturas distintas origina o surgimento de uma cultura uniformizada, homogênea, na qual as marcas culturais da transição são cada vez mais raras. Item C, né? Meios de comunicação, culturas uniformizada e raras. Pois vamos para o item 2. Acompanhe esse trecho da música de Gilberto Gil pela internet. A letra aponta para a importância da rede de comunicação existente no mundo no processo de inclusão digital a partir do ponto de vista socioeconômico. Então tem uma música aqui do Gilberto Gil, pela internet, criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de tietes de Connecticut. E Connecticut acessar o chefe da milícia de Milão, um hacker mafioso acaba de soltar um vírus para atacar programas no Japão. Eu quero entrar na rede para contatar os lares do Nepal, os bares do Gabão, que o chefe de polícia carioca avisa pelo celular. Que lá na Praça 11 tem um videopôquer para se jogar. E aí ele vai dizer assim: podemos reconhecer uma estreita relação entre exclusão digital e exclusão socioeconômica. Tal relação se apresenta na seguinte assertiva, né? Relação de exclusão digital e socioeconômica. A exclusão digital desencadeia a exclusão socioeconômica, já que o acesso às tecnologias da informação e comunicação se dá de forma estruturada nos países subdesenvolvidos. Não está certo, né? A exclusão digital é responsável por desencadear a exclusão socioeconômica. Também não, né? A exclusão socioeconômica desencadeia a exclusão digital graças ao grande investimento dos países subdesenvolvidos no acesso à tecnologia. Também não. A exclusão socioeconômica desencadeia a exclusão digital por existir uma relação desfavorável quanto ao acesso dos países subdesenvolvidos à tecnologia da informação e comunicação. Certamente, né? Item D. E o item, e a pergunta 3, tem um texto aqui do Mário Corso. Mário Corso é um psicanalista de Porto Alegre. Texto bem bom. E nesse texto ele afirma algumas coisas importantes sobre as redes sociais, sobre o pensamento e a forma de estar no mundo pós-moderno. Então, ele diz assim: de acordo com o texto, podemos afirmar que, dentro do conjunto de etiqueta social e para manter as relações sociais, devemos responder a todas as solicitações dos amigos na internet. Ele diz isso
Sim, diz isso. Depois ele diz, na frase, o Facebook é a nostalgia da aldeia e sua superação. Pode-se compreender que o Facebook é superior, está acima das cidades com suas dinâmicas próprias. Sim, né? Com a internet, as pessoas buscam demonstrar seus sentimentos e emoções nas redes sociais, o que na realidade não é algo novo no comportamento humano. Sim. Então todas estão certas. Ao meu ver, é a alternativa é. Tá legal, então, pessoal. É isso por hoje. Vocês que estão em casa, se preparem para a aula que vem. A gente estudar a seção 3, efeitos da globalização, seção 3 da unidade 3. É uma pena que poucos tenham participado hoje da aula. Imagino que seja por bons motivos que não puderam estar aqui. Bom. Um abraço a todos, bons estudos, até mais.